Legal, então, uma vez que está tudo parametrizado, nós podemos iniciar o processo de recebimento de e-mail diretamente no Millennium. Para iniciar esse trabalho, eu vou utilizar duas contas de e-mail. Primeiro, a minha conta para envio, então eu vou enviar um e-mail aqui da minha conta para saque.millennium@gmail.com. Um assunto com pedido de venda. Vou colocar aqui o número do pedido. Favor entrar em contato urgente. Esse é o e-mail que eu estou enviando. Vou clicar aqui para mandar esse e-mail, ou seja, estou fazendo o papel nesse momento do consumidor com algum problema no pedido, mandando um e-mail para o saque. Ok? Clique em enviar e esse e-mail vai ser direcionado para a conta saque.millennium@gmail.com. Daqui a pouquinho esse e-mail entra aqui na minha conta, na minha caixa de entrada. Pronto, o e-mail chegou aqui na minha caixa de entrada do Gmail, da minha conta saque.millennium@gmail.com. Então já tem um e-mail aqui na minha caixa de entrada e vamos analisar o impacto disso dentro do Millennium. Chamado, ok? Então já tem um chamado, na verdade ele está como situação pré-chamado. O processo de parametrização funcionou perfeitamente. Agora eu vou me logar no sistema com outro perfil, com o perfil de atendente. O atendente 1, vou fazer o papel de atendente 1. E eu vou verificar aqui que eu tenho pré-chamados. Ok? Localizei o pré-chamado. Qual que é a primeira ação a ser tomada? Eu, como atendente, digamos que vou assumir esse chamado para realizar o atendimento. Então eu posso clicar em assumir o chamado. Ele está, dá uma olhadinha aqui antes de assumir, que ele está como responsável um grupo. Grupo responsável de telefonista, por exemplo. Mas a pessoa que for transformar pode assumir o chamado. Então eu clico em assumir o chamado. Não é possível assumir esse chamado, você não tem permissão para estar ao grupo ao qual o chamado está atribuído. Outro, então eu preciso dentro do grupo ao qual esse usuário pertence. Tá legal? Vou entrar aqui no perfil desse teleatendente. Estou logado agora com o perfil de tele. Então eu posso localizar o chamado aqui, uma vez que ele está vinculado a mim. Eu dou uma olhada aqui nos filtros. Então eu tenho chamados em aberto, estou filtrando só um determinado período. Esse chamado, isso já é um chamado, ele está em aberto. E eu tenho pré-chamado. Pré-chamado é aquele e-mail que recebeu que não teve ainda não teve o trabalho de transformar o pré-chamado em um chamado. Então eu agora, no perfil de teleatendimento, de telefonista na verdade, como a gente está utilizando aqui no treinamento, eu vou assumir o chamado, o que não precisaria, porque eu já estou no mesmo grupo, mas eu posso assumir esse chamado, e quando eu assumo esse chamado, eu sou obrigado a completar esse chamado. Primeiro ponto importante. Quando você recebe um chamado de um determinado e-mail, o programa automaticamente verifica se aquele e-mail está cadastrado. Então esse chamado está vinculado a esse usuário teste aqui. Por quê? Porque nesse cadastro de cliente, o e-mail vinculado é o e-mail edson@millennium.com.br. Então o programa já vinculou automaticamente a este cliente. Se ele não tivesse identificado de forma automática, ele iria utilizar o cliente indefinido e vincular aqui, e você teria que mudar esse cliente manualmente nesse momento. Tá legal? Para entrar em contato urgente, blá 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 blá, você precisa ter os dados de tipo de pedido. Eu vou preencher qualquer coisa aqui. Preencher motivo não tem. Não. Então vou colocar aqui dúvida sobre o pedido.
Dúvidas sobre o pedido, preencher o motivo, submotivo, os campos não são obrigatórios e dar andamento ao meu chamado. Então, nesse primeiro momento, eu estou simplesmente complementando, transformando o meu pré-chamado em chamado. Então, o ideal é ter as informações necessárias para fazer esse vínculo. Então, o ideal, inclusive, é que você consiga fazer o vínculo desse chamado com algum pedido do cliente, tá legal? Ele não identificou nenhum pedido vinculado com este cliente específico. Então, vamos usar a nossa ferramenta de localizar o cliente real com base na informação do pedido que ele me passou aqui. Então, se ele abriu um chamado com esse pedido, vamos localizar o cliente correto com base no pedido que ele passou. Olha que legal, ele acabou de vincular o cliente correto pelo número de pedido, porque a informação do número do pedido está no assunto. O operador chegou a essa conclusão que esse é o pedido por causa do número do assunto. E aí você pode dar o devido andamento, que ele já vai vincular corretamente. E aí você pode, aí sim, efetivar e transformar o seu chamado em chamado. Você pode verificar aqui nos seus históricos que o procedimento foi o seguinte: o e-mail foi recebido, está vendo aqui a tagzinha de e-mail na minha timeline. Eu posso clicar aqui para responder o e-mail. Quando eu clico para responder o e-mail, ele me abre, eu cliquei para visualizar o e-mail. Essa aqui é só a visualização do e-mail. Agora eu quero responder o e-mail. Quando eu clico em responder o e-mail, ele verifica o meu sem o vínculo de função que fiz para o teleatendimento. E aí você pode responder esse e-mail. Recebemos seu e-mail, em breve entraremos em contato. Não precisei de Outlook, não precisei de nada, simplesmente o atendente, que no caso é o teleatendimento, né, que está sem o vínculo com o funcionário, vai enviar o e-mail e este e-mail vai ficar registrado dentro deste chamado, que a partir desse momento deixou de ser um pré-chamado e passou a ser um chamado em aberto. Então você tem aqui agora dois chamados, esse aqui é aberto no dia 17 às 11h21, e quando você clica para visualizar esse chamado, você tem os históricos todos aqui. Então você consegue ver que o e-mail foi recebido neste momento, que registrou um pré-chamado, que o tele assumiu e transformou o pré-chamado em chamado, nessa sequência. E na sequência ele ainda respondeu um e-mail. Então você tem a informação do registro do pré-chamado, o pré-chamado em chamado, e alguém respondeu esse e-mail. Tá legal? Até aí tá perfeito. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou mudar, vou entrar com outro perfil e vou só mandar um e-mail desse chamado. Eu não vou assumir. Vou fazer o papel do atendente agora. Vou me logar como atendente. O atendente 2, 1, 2, 3, 4. É o meu usuário e senha aqui nessa base de dados. Vou localizar esse chamado em aberto. Tá legal? E vou enviar um outro e-mail qualquer, só para a gente ter a informação que eu tive um novo e-mail. Eu clico aqui, eu posso incluir um novo e-mail. Se já existir e-mail para esse chamado, você não pode criar um novo, porque o programa usa a tag do protocolo para enviar os e-mails. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer uma nova resposta desse próprio chamado aqui, desse próprio e-mail, perdão. Vou clicar em responder. Note que agora aparece, Natália, atendimento, porque eu fiz o vínculo no cadastro de usuários com o cadastro de funcionário. Então, dependendo de quem está logado, ele já sabe que tem que mudar de acordo com a tag, de acordo com o parâmetro que está no meu template HTML, ok? Senhor, entrei em contato por telefone, mas não consegui finalizar o atendimento. Qualquer coisa, estou mandando só um e-mail para registrar que a pessoa tentou e não conseguiu. Só fiz isso, legal. Você vai ver que se eu abrir esse chamado aqui e clicar em histórico, eu tenho um e-mail, outro e-mail e mais o e-mail de identificação que foi recebido.
você consegue ver de uma forma mais discreta, mas assim, ó, o e-mail enviado é um envelope com seta saindo. O e-mail recebido é um envelope com seta entrando, ó, setinha para baixo. Vamos verificar lá agora a minha conta no Gmail, como é que está, se eu estou recebendo esses e-mails todos. Caixa de entrada, né? Opa! Eu recebi aqui na minha conta de e-mail. Recebemos seu e-mail, em breve entraremos em contato. É o primeiro. Quem me mandou foi o indefinido. Já o segundo e-mail, senhor, entrei em contato por telefone, mas não consegui finalizar o atendimento. A Natália me mandou. Legal, o Milênio recebeu o e-mail, o Milênio enviou o e-mail, tudo ficando registrado através da minha timeline ou do meu histórico. Tá legal? E eu tenho agora um chamado que foi iniciado através de um e-mail e ele era um pré-chamado e virou um chamado. Daqui para frente, procedimento exatamente igual que nós já vimos. É um chamado que abre, fecha, pode criar tarefa, tem todo o seu controle. O procedimento para abertura de chamado e andamento de envio de e-mail, retorno de e-mail, é esse. Nenhuma novidade com relação à parte de chamado, claro. Mas é uma baita ferramenta que evita que cada atendente tenha o seu Outlook e quando você precisa pegar histórico, tem que sair varrendo o Outlook de todos os funcionários. Está tudo centralizado no próprio Milênio, no próprio chamado. Ou seja, o chamado recebe e envia os e-mails automaticamente. Legal? Tem mais algumas coisas que a gente vai ver mais para frente, mas esse assunto de abertura de chamado e transformar um pré-chamado em chamado, enviar e receber e-mail, está finalizado, sem nenhuma novidade.